e Aloísio Alves, em Natal. A Ana Carolina Vitalino, que é especialista em direito do consumidor. O pessoal estava reclamando dessa medida, mas em alguns aeroportos ela já vai começar a funcionar. Esse tipo de informação precisa realmente ser divulgada para que as pessoas consigam também se... Regularização da bagagem, e no período de abril até maio era necessário a orientação. Então foram colocadas pessoas com as medidas da bagagem, fazendo, colocando naquelas caixas, são terceiros, para verificar, deverá ser despachado. Mas antes disso nós tivemos um mês que era para os que ter aí, uma informação clara aos consumidores, antes de fazer prevalecer realmente as novas regras, as novas imposições. Isso realmente é uma lei que já começa a funcionar em alguns aeroportos, como é o caso aqui do interior de São Paulo, em Campinas, e também a possibilidade que outras regiões também adotem. Possivelmente quem se recusar a cumprir essa determinação nem embarcar consegue. Exatamente, não, que foi padronizada e aí não tem o embarque. Então, automaticamente essa mala será despachada, e o único ponto para o consumidor, que é algo bem prejudicial, é que despacho da bagagem, no momento, nós temos aí valores na hora bem acima. Então, é muito interessante programar o despacho antes. Ana, você como especialista em direito do consumidor, eu queria saber, aeronaves, como a diminuição na entrega daqueles alimentos que o pessoal consumia durante um destino ou outro, e agora mais essa determinação dizendo que a mala de mão tem que seguir um padrão, senão vai ter que despachar, ou seja, vai ter que pagar um dinheiro ainda mais alto em relação àquilo que tinha programado. Como que você vê essas mudanças das companhias em adotar uma nova lei que pode gerar mais um custo para o consumidor? Sim, sob o plano do direito do consumidor, todas elas não reduziram, continua tendo um valor alto, e agora, não existindo aí essa questão da bagagem, nós vamos ter aí que mais um custo. E considerar também um outro custo que nós temos visto, companhia aérea, e se ele quiser fazer alteração desse assento, tem mais aí um valor. Então, são cláusulas aí abusivas que não dão poder para o consumidor, sob a ótica do direito do consumidor, a pensar que, na verdade, não está sendo respeitado os direitos do consumidor. Ana, aproveitando a sua participação, a gente vai tocar em outro ponto polêmico que é envolvendo a companhia aérea Avianca, que sofre numa devolução de passagens. Na verdade, nenhuma devolução. Esses pacientes foram realocados, mesmo vendendo algumas passagens, mesmo com essa possibilidade de praticamente não conseguir cumprir nenhuma data e nenhum horário. Nesse caso, cabe alguma ação para impedir que essa companhia permaneça efetivando essas vendas? Sim, cabe sim, mas essa ação de cunho coletivo, que eu tenho as associações, eu tenho os órgãos competentes para isso, para fazer com que a empresa aérea pare de anunciar aquilo que ela não vai cumprir. Acredito eu que isso vai finalizar, porque recente a Avianca se pronunciou que vai manter apenas 4 aeroportos operando, e aí acredito que não tenhamos mais anúncio de passagens que não vão acontecer o voo, mas, por outro lado, nós vamos ter muitos consumidores prejudicados, considerando que eles compraram voos de forma antecipada por um valor, e agora, já ciente de que o voo não vai acontecer, nós vamos ter uma oferta maior, as outras companhias aéreas vão elevar os valores, naturalmente, e o consumidor da Avianca, ele vai acabar aí saindo com um certo prejuízo, então, é um valor que não condiz com a realidade atual das passagens, que vão estar em valores bem mais altos. Ana, e no caso de quem se arrisca aí pelo um preço barato, acredita na possibilidade de conseguir realizar esse voo antes aí do aquilo que queria, aí sim ele pode mover uma ação contra a empresa, o que pode ser feito? Mas isso se existir assento em outros voos, E quem vai verificar isso são 400 da ANAC. Não ocorrendo este reembolso, pode aí sim o consumidor, começar a acionar os órgãos de proteção. Posso acionar a própria ANAC, posso acionar o PROCON, e não sendo danos por ressarcimento patrimoniais, Então esses órgãos fiscalizadores e reguladores não deveriam fazer qualquer tipo de ação para evitar que qualquer tipo de passagem seja emitida numa situação tão complicada como é esta da Avianca? Há uma falha nesse sistema ou não? Por enquanto eles não podem fazer nada. Não, sabendo que o voo é para que a Avianca pare de comercializar voos que não vão ser realizados.
E tem passagem de avião, é comprada com antecedência. Agora, além da passagem, a gente acabou de discutir aquela malinha de mão que o pessoal costuma utilizar. Tem nova regra para tudo isso. Mas, Ana, eu agradeço a disponibilidade para falar com a gente, esclarecer tudo na medida do possível, para quem tiver que realizar uma viagem agora recentemente, saia de casa muito bem preparado. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Boa tarde. Até.